Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Sabedoria e Conhecimento. Eu sou Paulo Denardi e hoje compartilharei a segunda parte do vídeo. Você sabe o que a Bíblia diz sobre prática de invocar mortos, práticas mediúnicas? Novamente quero deixar claro que o meu objetivo aqui não é dizer o que está certo, o que está errado. Meu objetivo não é provocar debates. Também não se trata de impor uma ideia pessoal, doutrina específica de uma determinada religião, igreja, algum costume, algum padrão novo, absolutamente nada disso. Quero trazer uma visão clara da Bíblia a respeito desse assunto. E você pode estar perguntando então, para quem é esse vídeo, Paulo Denardi? Bem, a Bíblia ela foi escrita para os cristãos. Os cristãos entendem a Bíblia, porque são coisas espirituais que se discernem espiritualmente. Então esse vídeo, ele é para os cristãos, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo e desejam crescer e também aprender das coisas espirituais. Então a Bíblia foi escrita para os cristãos. Vamos ler então no que está escrito na segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 10, verso 14. E ele começa assim: porque qual dos homens sabem as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Por aqui já dá para perceber que existem pessoas espirituais e pessoas naturais, as quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, e nesse caso aqui com letra minúscula as duas. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui então a própria Bíblia está explicando a respeito da Bíblia, está sendo escrita para os cristãos. A pergunta é então, você sabe o que a Bíblia diz sobre práticas mediúnicas? A Bíblia, o Senhor Jesus, os apóstolos, nem no Velho Testamento e nem no Novo Testamento recomendam essas práticas. Elas são, pelo contrário, abominação ao Senhor. Quando eu invoco o morto, eu estou descumprindo a palavra de Deus. E eu gostaria de adiantar que Deus, ele suporta a ignorância, mas ele não tolera a desobediência. E quando eu tenho um entendimento de um estudo, de uma palavra, de uma mensagem dessa, uma explicação dessa, eu já não sou mais ignorante, porque agora eu conheço a verdade. Portanto, eu estou então encaixado naquele hall de pessoas que são desobedientes. Sabem que não pode e apostam, então arriscam a sua vida espiritual. A conta vai chegar, sem dúvida nenhuma. Será que algum homem, igreja, religião ou doutrina humana tem mais autoridade que a Bíblia, que Jesus? Uma pergunta. Depois de ver vários versículos de proibição, será que alguém, um homem, uma pessoa, uma religião, uma igreja, uma doutrina, um costume, um líder religioso da mais alta patente tem mais autoridade que a Bíblia, que ela foi escrita há mais de 1500 anos? Será que tem mais autoridade que Jesus Cristo? Eu acho que depois da gente ouvir um estudo desse, uma ministração, deve haver uma pulga atrás da orelha, sim. Eu não teria coragem de me relacionar mais com nenhuma pessoa, a não ser Jesus Cristo, o Pai e o Espírito Santo. Eu não colocaria a minha vida eterna em xeque. É importante lembrar, então, ressaltando que o foco
é no que a Bíblia diz sobre essas práticas. Essa palavra é para os cristãos, como eu disse, aqueles que creem na Bíblia, que acreditam e têm a Bíblia como a única regra de fé e prática. Ela verdadeiramente é a única constituição que o crente tem. A Bíblia é o manual de orientação. Então, se você confessa Jesus como o seu único Senhor e a Bíblia como o manual de instrução, você é um cristão verdadeiro. E por isso eu te convido a seguir comigo nesse vídeo até o final. E que o Espírito Santo de Deus te ajude, abra a tua mente e te ilumine para que você entenda segundo o ponto de vista de Deus, não segundo o ponto de vista de uma igreja, de um pastor, enfim, de qualquer pessoa que esteja investido de autoridade. Lembro que este é o segundo vídeo então, querido, sobre esse tema. Você sabe o que a Bíblia diz sobre práticas espirituais? Eu vou deixar o link da primeira parte logo embaixo. Eu te recomendo a você que você então assista a primeira parte. É bom lembrar que Deus então não suporta a ignorância, mas Ele tolera, desobediência Ele não tolera. E a partir de hoje, nós não somos mais ignorantes. Quando se apresentar diante de Deus, e nos dias que sucede hoje, depois de ver esse vídeo, você não pode ser mais tido como inocente para tributar, falar, invocar, reverenciar, pedir que eles intercedam a Deus por você, ou seja, você não pode mais ser inocente de dizer eu não sabia de tudo isso que acabei de mencionar. E gostaria de te lembrar o seguinte, e o diabo sabe disso, ele sabe que você sabe a respeito dessas práticas e que você não é mais ignorante. Bom, agora, para corroborar aquilo que eu tenho dito, aquilo que eu falei, eu separei aqui alguns versículos bíblicos. Não são todos, talvez nem 10%. Tá? Tem vários e várias outras passagens em outros livros, mas eu separei aqui alguns. Começando então, Levítico 19:31, não vos voltarei para os necromantes, nem para os adivinhos, não os busqueis, contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico capítulo 20, verso 6, Levítico então é lei, se alguém se virar para os necromantes e feiticeiros, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do meu povo. Então veja, aqui novamente o Senhor dizendo o meu povo. Então tem um povo que não é dele. Todo aquele que praticam coisas contrário à palavra de Deus, ele está dizendo, Senhor, eu não creio em ti e não vou obedecer a tua palavra. Agora Isaías capítulo 8, verso 19. Quando, pois, vos disserem, consultais os que têm espírito familiares e os adivinhos, que chilreiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus, a favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? Meu amigo, esse versículo ele é muito claro, não dá aqui para ninguém buscar consultar com os mortos. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 10, 13 e 14. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante, e não ao Senhor, que por isso o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. É muito grave. Davi foi consultar uma pessoa que consultava mortos. Por causa disso, Deus o reprovou, tirou da mão dele o governo de Israel e passou então para Davi. Isso nós estamos falando então lá do Velho Testamento.
Agora, Isaías 45:20, esse versículo falou comigo mais de 30 anos atrás. Ele foi determinante para que eu tomasse uma nova posição. Me arrependi e pedi perdão a Deus. Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapaste das nações. Nada sabem os que carregam o seu lenho das suas imagens de escultura e fazem súplica a um Deus que não pode salvar. Agora nós vamos verificar o Novo Testamento. Carta aos Hebreus, capítulo 9, 27 e 28. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, para o homem está ordenado morrer uma só vez. O homem não vai e o homem vem. O homem não vai, não. Morreu e depois disso prestar conta, o juízo. Lucas 16, 26, 30 e 31. A história de Lázaro e o rico. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então veja, não tem acesso dos mortos para os vivos. Isso é o que a Bíblia diz. Agora, o que o homem ensina, isso é problema dele, né? Eu posso dizer que eu sou rei mas eu não sou rei de nada. Eu posso dizer o que eu quiser. O que importa é o que a Bíblia diz, não o que o homem, doutrinas, pessoas diz. Aliás, é bom ressaltar que tem muitas pessoas que dizem: nós ensinamos, nós seguimos a Bíblia. E seguir a Bíblia é isso aqui, ó, exatamente o que está escrito. Vejamos agora no Novo Testamento, o livro de Revelações, Apocalipse 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Irmão, o martelo aqui está batido. A sentença já foi determinada. Se você tem dúvida que você está praticando idolatria, seria inteligente você falar não. Porque o Senhor está dizendo claramente. Agora, será que assassino existe uma outra coisa que autoriza ser assassino, ser impuro, ser feiticeiro? Ou será que dá para maquiar a idolatria? Maquiar o que é ser mentiroso? Não. A Bíblia é clara e o pavão não dá para enfeitar. Ele já é bonito da forma que está. Agora veja, Gálatas 5, 19 e 21. Isso aqui também Novo Testamento. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, de novo. Outro livro, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Queridos, amigo, ouvinte, irmãos, a Bíblia é muito clara, não dá para ajeitar isso aqui não, é sentença.
A gente escuta até dizer que a Bíblia é um livro já ultrapassado. Tem algum líder que até sugeriu mudá-la, atualizar. Não, não é a Bíblia que se adapta a nós. Pelo contrário, é nós que temos que nos adaptar à Bíblia. Querido, olha a grandeza do universo, olha a beleza, a organização. Isso denota, mostra e fala que Deus é grande, é majestoso, é magnífico, é soberano, é o Senhor dos senhores. Está dizendo que Ele é excelso, a estrela da manhã, os desejados das nações. Não tem como nós nos colocarmos contra a palavra de Deus e contra esse Deus. É prudente, é inteligente você e eu nos adaptarmos à palavra de Deus. Nós vamos ler o livro de Mateus. Mateus 4:10 diz o seguinte: Então Jesus lhe ordenou: Retira-te de mim, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele dará culto. Adoração, veneração é exclusiva a Deus, somente a Deus. Ninguém, eu Paulo, ainda que eu me entregasse para morrer, não foi a mim que Deus escolheu, foi a Jesus. O apóstolo Paulo, Pedro, Paulo Denardi, ninguém merece ser adorado. Êxodo, capítulo 20, verso de 4 a 10, aqui são os mandamentos. Não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Não é para fazer nenhuma imagem, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Precisamos pensar muito a respeito disso. O Senhor visitará nossos filhos, nossos netos, bisnetos. Olha o que diz o Senhor: que visito a iniquidade dos pais nos filhos até 3ª e 4ª geração. Hereditariedade. Um homem morre de câncer, o filho morre de câncer, o neto morre de câncer, tataraneto de câncer. Maldição de pai para filho. Alguém tem que quebrar isso. Quem que deve ser adorado, venerado exclusivamente? O Senhor Deus. Isaías 42:8. O Senhor dizendo: eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois não a darei a outrem, nem minha honra às imagens de escultura. Agora, mediante a Bíblia, eu creio, você é uma pessoa inteligente, porque senão você não estava aqui. Qual é a imagem de escultura que a Bíblia te autoriza a fazer? Tem que estar no imperativo. Qual é a imagem que a Bíblia diz para você ter? Ele está dizendo o seguinte: a minha glória, pois, não darei a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. João 8:12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem é a luz da vida? O próprio Cristo. Deus, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem não conhece a palavra de Deus anda em treva, na escuridão. Vai pisar em qualquer coisa, vai seguir qualquer doutrina, vai seguir qualquer padrão, vai adorar qualquer um. Ele não adorará somente a Deus, porque ele está na escuridão. Aliás, e é compreensível isso mesmo. Se não conhece a Deus, como vai só adorar a Deus? E Paulo disse aos Gálatas, isso foi dito no vídeo anterior: ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, maldito.
Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além deste, que recebeste, seja anátema. Não receba. Gálatas 1, 8 e 9. Queridos irmãos, eu quero concluir. A fé cristã bíblica ensina que somente Deus deve ser buscado, adorado e invocado por meio de Jesus Cristo, o único mediador entre o homem e Deus. Não tem mais ninguém. Tudo que vem daí para frente é meia boca. A Bíblia não autoriza. Invenção de religião, invenção de homem, invenção não sei de quem, mas de Deus não é. A não ser que a Bíblia é mentirosa, é diferente. O que eu acho que ela é 100% verdadeira. Vírgulas, tio, tudo verdadeiro. Qualquer prática espiritual que tente substituir, complementar ou completar essa verdade, por mais bem intencionado e bonita que seja, não está alinhado com os ensinamentos da palavra e nem da verdade de Deus. Se desejamos agradar ao Senhor, é importante andar segundo a sua verdade revelada nas Escrituras. Então isso é um ensinamento bíblico, não é invenção do Paulo Denardi. Eu creio que você é uma pessoa inteligente e vai buscar entendimento na Bíblia. Você não é Maria, vai atrás das outras. Você não acredita só naquilo que seus líderes espirituais te ensinam. Você é um bereiano. O que é um bereiano? É aquele que ouve a palavra vinda do seu líder e depois vai confrontar com a Bíblia para ver se é verdade. Quando nós estudamos a Bíblia, nós temos a hermenêutica para nos ajudar a estar balizado para não fugir nem de cá nem para lá. Então veja, a hermenêutica diz o seguinte: busca entender o que o autor quis dizer ou está dizendo, levando em consideração o contexto histórico, cultural, linguístico e social em que o texto foi escrito. Não se trata apenas de traduzir palavras, mas de compreender o sentido intencional e o significado mais profundo do conteúdo. Já na teologia, para interpretar corretamente a Bíblia, outros textos sagrados, respeitando o contexto original e a intenção do autor. Então, quando nós estudamos a Bíblia, nós não saímos por aí pensando de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer lugar, não. Nós temos alguma coisa que nos dá um balizamento de como interpretar e estudar o assunto. Então tudo isso que eu coloquei aqui foi submetido à regra da hermenêutica. E gostaria então, se você crê em alguma coisa que eu estou dizendo que é proibido, vá para a palavra de Deus como uma pessoa prudente e sábia, leia a palavra de Deus. E quando ela disser não, é não. Quando ela disser sim, é sim. Ok? Mais um detalhezinho ainda. Se você for estudar, a gente costuma pensar numa palavra chamada inferência. Vai estudar também a Bíblia pensando nisso. A palavra inferência significa trazer para dentro ou concluir. Na prática, fazer uma inferência é ligar os pontos entre o que foi dito e o que pode ser concluído logicamente. Por exemplo, se alguém diz Maria saiu com um guarda-chuva, você pode inferir que provavelmente está chovendo, que provavelmente vai chover, mesmo que isso não tenha sido dito explicitamente. Então veja, se Maria saiu com um guarda-chuva, eu posso pensar que está chovendo, posso pensar que vai chover, ou posso também pensar que é simplesmente um motivo de prudência da parte dela. Isso chama inferência, tá? Então é bom a gente respeitar tudo isso. Deus exige um relacionamento direto, sem intermediários visuais ou materiais. Então eu posso deduzir, ao proibir imagem e escultura para adoração, o texto implica que Deus não deseja ser representado por nenhum objeto visível ou físico. Isso é uma dedução. Agora vamos ver inferência. Deus quer um relacionamento espiritual baseado em fé, submissão e obediência, não em símbolos materiais ou prática visível. Isso sugere que qualquer tentativa humana a limitar Deus a uma imagem
compromete a natureza invisível e transcendental dele. Então eu entendo, Deus exige um relacionamento direto sem intermediário visual ou material. Isso é inferência. É inferência que Deus quer um relacionamento baseado em fé, submissão, obediência, não em símbolos materiais. Irmãos, amigos, isso é claro. 2. As atitudes de uma geração afetam espiritualmente a seguinte. Então eu posso deduzir. O texto afirma que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Não diz literalmente que os filhos são culpados, mas há uma consequência prolongada que nós chamamos de hereditariedade, da idolatria ou rebeldia contra Deus. Inferência. A escolha espiritual moral dos pais influencia o destino das gerações seguintes, seja por meio de exemplo, educação, consequência ou consequência direta. Isso reforça a responsabilidade integral e mostra que as decisões hoje podem gerar bênção ou danos ou maldição para o futuro da família, para o futuro daquele homem. Bom, então concluindo, a fé cristã bíblica ensina que somente Deus deve ser buscado, adorado e invocado por meio de Jesus Cristo, o único mediador. Qualquer prática espiritual que tenta substituir, complementar ou completar essa verdade, por mais bem intencionada que seja, não está alinhada com a vontade, com os ensinamentos da palavra de Deus. Se então eu desejo adorar a Deus, agradar a Deus, é importante que eu ande segundo a vontade revelada nas Escrituras. Tentei ser o mais claro possível, tem muita coisa aqui ainda para falar, mas o vídeo já está ficando longo. Quero orar por você e te abençoar, Deus Pai Todo-Poderoso. Tu sabe, Deus, o intuito do meu coração, que abençoar aqueles que estão do outro lado, para que a verdade venha à mente deles. Talvez, ó Deus, eles não me conhecem, não sabem quem eu sou, e até às vezes possa até pensar que não tem autoridade para isso, Deus. Mas a tua palavra tem, é verdade, a tua palavra tem. Espírito Santo, desafia esse internauta a mergulhar na tua palavra e ter um encontro contigo. Em nome de Jesus, eu quero te abençoar, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém.